passadas 2 semanas do forte temporal que atingiu a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, as autoridades registram 231 mortes confirmadas e mais de 800 desabrigados sendo alojados em escolas. Ainda há pelo menos 5 pessoas desaparecidas. Várias áreas ficaram desabitadas e a população espera ações do poder público. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o vereador Yuri Moura, do PSOL de Petrópolis. Bom dia, Yuri, tudo bem? Bom dia, estamos seguindo. Yuri, passados 15 dias do desastre que atingiu Petrópolis, qual que é a situação hoje na cidade? Olha, a situação ainda é muito dura. Nós temos cerca de 1.200 pessoas desabrigadas, mais as famílias desalojadas, que são aquelas que procuraram asilo em parentes, vizinhos, colegas, e, infelizmente, muitos bairros ainda sob lama. Apesar da limpeza no centro histórico, apesar da reconstrução da cidade com todo o esforço e solidariedade, inclusive de órgãos estaduais e de outras prefeituras, infelizmente, ainda temos aí um quadro muito difícil em diversas comunidades. E algumas pessoas desaparecidas. A prefeitura aponta que ainda existem 5 pessoas desaparecidas, mas nós, da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, temos conversado com diversas famílias, tentado fazer uma cariação melhor, porque parece que é provável que existam mais pessoas ainda. A gente percebe que a maior dificuldade encontrada agora, nesse novo momento, após 15 dias de tragédia, é pensar política pública para essas famílias, já que mais de 2.000 já solicitaram o aluguel social. Isso quer dizer que o poder público como um todo, junto dessas famílias, vai ter a dificuldade de encontrar cerca de 2.000 imóveis para poder acolher estes desabrigados e desalojados. Com certeza é a maior tragédia da história de Petrópolis. A nossa cidade vai demorar um tempo para poder se restabelecer. Todos nós, enquanto população, ainda estamos muito fragilizados e vamos precisar de muita ajuda, principalmente do governo federal, do governo estadual, por conta dos impactos dessa chuva e desse problema socioambiental que a gente vive. Você falou aí em mais de 2.000 pessoas que solicitaram aluguel social, ou seja, não são apenas 800 desabrigados, né? Esses são só os que estão alojados pelo próprio governo municipal. E como que está a situação desses desabrigados? Estão chegando doações? O poder público está conseguindo garantir alimentação, vestuário? O governo estadual também, eles estão empreendendo os esforços necessários para garantir o melhor atendimento às famílias? Olha, nós tivemos uma melhora bem grande na última semana. No início da tragédia, até cheguei a falar isso aqui para a TVT, nós tivemos pouquíssimo diálogo e muito ruído entre o governo do estado e o governo municipal. A Câmara se posicionou quanto a isso, o Ministério Público também, e hoje essa sinergia tem funcionado um pouco melhor. E quando você visita os pontos de apoio, que não são só apenas as escolas municipais, mas algumas escolas estaduais, inclusive outras instituições, como igrejas e ONGs, você percebe que essas famílias estão sendo bem acolhidas, estão recebendo doações e também o serviço de saúde pública, não só pelos profissionais da própria rede, mas também por parte de voluntários. Pela Comissão de Direitos Humanos, eu acompanho a situação desses pontos diariamente e tenho visitado todas as comunidades. Então, a gente percebe que as doações continuam chegando, mas essa preocupação de não fazer com que a solidariedade arrefeça e que, principalmente, as pessoas não fiquem na dependência do ponto de apoio e possam ir para o aluguel social e possam já começar a ter como perspectiva projetos de moradia popular, realmente é o que está na ordem do dia. Enquanto a gente mantém os pontos de apoio abastecidos e continua pedindo pela solidariedade das pessoas, já entrar nessa etapa de garantir política pública, já que, por exemplo, boa parte desses pontos de apoio, se eu não me engano, hoje são 13, são escolas municipais, e a gente precisa retomar com o ensino na próxima semana. Então, esse tipo de coisa precisa ser reorganizado e só se supera com política pública. O problema está no que eu disse, não é fácil você encontrar 2.000 imóveis, ainda mais numa cidade a qual a especulação imobiliária impera, e com o anúncio do aumento do valor do aluguel social para R$ 1.000, os próprios proprietários estão se reorganizando para, inclusive, dificultar
o acesso dessas pessoas aos imóveis. Então, o desafio está colocado nisso. E aí, torcer para que todo o Brasil, com a comoção que teve e todas as ajudas que estão chegando, se mantenham firmes até que a gente possa alocar essas famílias. Você falou da importância das doações, né? Tem canais específicos que você possa nos dizer, Yuri, por onde as pessoas podem ajudar, locais específicos para doar ou contas específicas para remeter auxílio financeiro? Sim, a própria prefeitura, nas suas páginas, tem divulgado as possibilidades através de instituições, pontos de apoio ou até mesmo dos galpões que a prefeitura estabeleceu. Um nas margens da BR-040, outro na entrada da cidade pelo Bingen, outro em Itaipava, que é um distrito muito conhecido aqui de Petrópolis, mas nós também temos instituições sociais como o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o CDDH Petrópolis, a Casa da Cidadania, que estão fazendo um trabalho muito importante junto a essas famílias. E nós da Câmara Municipal mantemos diálogo com essas instituições permanentemente. Então você pode entrar no site da Câmara, no site da Prefeitura, ou nas páginas dessas instituições, como o CDDH Petrópolis, que lá todo mundo tem a possibilidade de doar por meio de Pix ou a avaliar quais itens estamos necessitando, que as famílias precisam, materiais de higiene, cestas básicas, roupas, ou até mesmo móveis, que são questões que a gente vai ter que começar a se preocupar daqui para frente, já que essas famílias que perderam suas casas, perderam tudo, né? Então, ao receberem o aluguel social, infelizmente a prefeitura ainda não anunciou que vai dar, por exemplo, um kit de móveis, um kit de utensílios. E o que o nosso mandato tem defendido, inclusive, é que, para além do aluguel social, seja dado um auxílio emergencial, já que muitas pessoas foram atingidas de maneira indireta também na cidade. Já protocolei esse projeto de lei, mas infelizmente não temos uma posição da prefeitura ainda. É importante esse ponto que você toca, porque é preciso lembrar que as pessoas perderam tudo e conseguir uma moradia não vai ser o suficiente, né? As pessoas vão precisar de elementos básicos, né? Geladeira, fogão, roupas, muitas vezes, elas chegam geralmente nas doações, mas ainda é preciso garantir esses outros instrumentos necessários para a vida cotidiana, né, Yuri? E quanto às obras emergenciais, elas já estão em andamento? O governo estadual chegou a anunciar aí 150 milhões de reais. Essa verba chegou ao município? Como que está isso? Olha, algumas obras foram iniciadas ainda na semana passada, como, por exemplo, a obra da Avenida Washington Luiz, que é uma avenida muito importante para Petrópolis, já que ela liga o Quitandinha, que é uma das entradas da cidade, até o centro histórico. E aí a gente tem um cinturão populoso ao longo dessa avenida e das ruas que a cercam. O governo do estado, por exemplo, já anunciou que iniciou essa obra. Só que nós, lá da Câmara Municipal, montamos, além de uma frente parlamentar, 3 comissões especiais. Uma comissão especial de assistência social e moradia, que inclusive eu presido, uma segunda comissão de transparência para poder avaliar a chegada desses recursos e a execução desses contratos, e uma outra de finanças e obras, que vai fazer a fiscalização a par e passo das obras que estão sendo colocadas nesse plano de trabalho. Nós, na Câmara, não tivemos acesso ainda a esse plano de trabalho. Tivemos uma reunião na sexta-feira, na verdade, sexta-feira, se eu não me engano, isso, e enviamos um requerimento de informação para a Prefeitura para que Prefeitura e Estado possam apresentar isso de uma maneira mais clara. Quais são os pontos que vão sofrer não, na verdade, receber essa intervenção necessária. Quais são os pontos que ficam para depois? Recurso A vai ser utilizado em qual área? O que fica com o Estado e o que fica com o município? E aí a minha preocupação enquanto parlamentar tem sido principalmente em lugares aos quais a gente percebe que pode acontecer a tragédia em cima da tragédia. Ou seja, para além da reconstrução das avenidas, da infraestrutura da cidade, nós temos ainda comunidades que foram atingidas pelas chuvas de 2 semanas atrás, ou comunidades que, em menor escala, foram atingidas, que estão ainda vulneráveis, que a Defesa Civil já pediu para as famílias evacuarem, aponta que ali precisa ser interditado, mas a gente percebe que se vier mais uma chuva ao longo do mês de março, que é um mês preocupante do ponto de vista pluviométrico, a gente pode ter um outro problema,
Então, nosso questionamento nesse requerimento de informação é o seguinte: quando vai ser feita uma contenção em tal área que foi atingida? As famílias vão poder voltar para lá se for feita uma contenção? E as casas que precisam ser demolidas? O Estado ou o município já contrataram a força necessária para isso? Então, a gente espera que, ao longo desta semana, nós tenhamos essa resposta por parte do Executivo, porque, a princípio, o que a gente percebe com o trabalho de fiscalização é o Estado fazendo uma coisa em uma área da cidade, o município fazendo outra em outra área da cidade, algumas empresas ali de engenharia trabalhando, mas não foi apresentado ainda um plano de ação. E espero que com esse requerimento, com esse trabalho das comissões, a gente tenha isso ainda nessa semana. Esse plano de ação que você aponta, Yuri, ele tem que compreender, inclusive, um planejamento de reassentamento bem elaborado, né? Porque a gente tem ouvido de Petrópolis essa questão de que muitas famílias ainda moram em áreas de risco e muitas casas estão interditadas e, como você acabou de dizer, há locais que, se houver mais chuvas com mais intensidade, podem vir a sofrer tragédias semelhantes, né? A tragédia em cima da tragédia. Como que você avalia que tem que ser um plano de reassentamento para a gente garantir a segurança das pessoas em Petrópolis? O que é preciso fazer? O que o poder público precisaria construir para conseguir resolver esse problema? A primeira coisa é mudar a política de habitação que foi feita até aqui. Se é que a gente pode falar que tivemos algum dia em Petrópolis uma política de habitação, de moradia popular. Infelizmente, o que a gente escuta, e eu tenho tentado intervir como militante da moradia, como vereador, são aqueles velhos argumentos e promessas de conjuntos habitacionais. É claro que a gente tem aqui alguns terrenos, que inclusive nós estamos fazendo um inventário pela Comissão de Direitos Humanos para apresentar ao Executivo, que possuem a possibilidade da construção de conjuntos habitacionais, sejam prédios ou casas, só que nós precisamos discutir algo muito maior. E aí a proposta que está colocada é um plano local de habitação de interesse social. Para quê? Para que a gente pegue o que já foi diagnosticado no Plano Municipal de Redução de Risco, que aponta, como você disse muito bem, que 27 mil famílias estão em área de risco ou alto risco e mais de 7 mil destas precisam ser reassentadas, que com essa fotografia a gente pense, nós temos X terrenos e com esses X terrenos a gente consegue construir tantas mil moradias. Porém, nós temos aqui 4, 5 bairros que, se forem requalificados com contenção, barreira dinâmica, requalificação das próprias moradias, questões estruturais, a gente não precisa retirar essas pessoas. Porque existe uma premissa de que, infelizmente, a humanidade, principalmente alguns países e áreas, vão viver sempre no risco. A Petrópolis é um lugar montanhoso. Petrópolis é um lugar de serra, que chove muito, né? Tem uma geologia que dificulta a construção de moradias como um todo. Só que se a gente consegue, através desse plano de habitação de interesse social, diminuir os riscos em algumas áreas, reassentar onde de fato existe alto risco, nós conseguimos prevenir. Isso se dá com política de moradia articulado com política de defesa civil e proteção, que é o que nunca aconteceu em Petrópolis, né? Se espera que as tragédias aconteçam, as famílias ficam 10 anos no aluguel social, e agora a gente vai ter aí, num conjunto como um todo, mais de 2.500 famílias no aluguel social. O Estado como um todo, o governo municipal, estadual e federal, demoram anos e anos para entregarem conjuntos habitacionais. Enquanto isso, a fila vai aumentando, mais pessoas vão morrendo, tragédias vão acontecendo e a gente não resolve o problema da moradia. Porque quando são entregues os conjuntos habitacionais, como foi o último com cerca de 700 unidades, você tem mais de milhares esperando. Então, não dá conta se você não pensar a política de moradia de forma mais ampla e preventiva. E aí, a execução desse plano local de habitação de interesse social, com esses pontos que eu trouxe, requalificação, a feitura de obras necessárias para poder proteger algumas casas, e esse reassentamento que você colocou, fazem parte desse rol de ações, só que tem que ter vontade política. E a gente vai trabalhar para isso, para ver se, pelo menos agora, com tanta perda, com 231 vidas que se foram, a gente possa fazer uma mudança nisso. Tá certo, Yuri. Quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para você. Eu que agradeço, um grande abraço. Petrópolis ainda conta com todos vocês. Conversamos aqui com o vereador Yuri Moura, do PSOL de Petrópolis. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.